Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa promovida pela Human Resources e pela Randstad. O tema deste terceiro episódio é conteúdo de trabalho interessante e já tenho comigo os três convidados que vou passar a apresentar. Celso Santos, Associate Director da Randstad Professionals, Gonçalo Pereira, HR Manager da Ovion e Alexandra Godinho, Head of HR da Corticeira Amorim. Obrigada pela vossa presença e disponibilidade para estarem aqui connosco. Este tema tem aqui, se calhar hoje em dia já não é facultativo num contexto em que vivemos em escassez de talento, em que as empresas dizem que é cada vez mais difícil atrair e fidelizar o talento e, portanto, há aqui de facto um esforço adicional para motivar os colaboradores, os seus e os candidatos. E foram aqui surgindo os temas como as novas formas de trabalho, novas formas de organização de trabalho, mais benefícios. O tema da cultura também não pode ser aqui esquecido, o propósito. E se calhar começo por vos perguntar que fatores é que acreditam que mais contribui para este desiderato de tornar o trabalho interessante e de cativar os profissionais. Celso, começo por si, porque eventualmente terá uma perspectiva mais abrangente do mercado de trabalho. Obrigado. Eu acho que ao longo dos anos os profissionais têm vindo a procurar essencialmente aquilo que é um conteúdo de trabalho interessante. Da minha experiência e daquilo que nós vamos verificando, obviamente, e mesmo até em contexto de entrevista e dos processos de recrutamento e seleção, é muito usual nós verificarmos que os próprios candidatos muitas das vezes nos dizem: ok, mas este trabalho não é propriamente tão interessante ou tão desafiante como eu gostaria, e acabam por desistir. Portanto, o que é que, quando falamos disso, e desafiante e interessante, o que é que nós identificamos? Um conteúdo de trabalho, e muitas vezes prende-se com a questão técnica e o tecnicismo, a habilidade que tem que ter para aquela função. Muitas vezes a relação autonomia e a própria autonomia que é dada naquela função, e portanto essa autonomia, eu acho que quanto maior, mais interesse tem o profissional no conteúdo de trabalho da sua função. Flexibilização, e a flexibilização numa ótica daquilo que é a junção com work-life balance e a possibilidade de gerir o processo pessoal com o profissional, não é? E portanto acho que estes três são essencialmente fatores que nós vamos identificando e que vamos identificando como o que é que as pessoas valorizam num conteúdo de trabalho interessante, chamando-lhe assim. Muito bem. Alexandra, concorda? Também sente isso quando estão a fazer as entrevistas de emprego? O conteúdo do trabalho é relevante? Sim, claramente. Ou seja, é um tema, e hoje em dia em que temos um mercado de trabalho muito mais aberto, em que os candidatos e que os colaboradores, quem também já está dentro da organização, têm, digamos, uma possibilidade de escolha maior. A questão do desafio existente no projeto profissional, as possibilidades que encerra em termos de aprendizagem, de desenvolvimento, de progressão. Outros fatores, como o Celso estava a referir, não diretamente a ver com o conteúdo do trabalho em si, mas que têm a ver, obviamente, a ligação com o trabalho, com outros fatores, o equilíbrio com a vida familiar e pessoal, são aspectos, o tipo de modalidade, ou seja, se é trabalho presencial, se é trabalho híbrido, ou mesmo em algumas áreas é-nos pedido logo à partida que sejam um full remote, mas claramente aquilo que eu sinto hoje em dia é que o processo de tomada de decisão é multifator, ou seja, há uma série de coisas que envolvem e que estão na tomada de decisão, em que o desafio e, digamos, a oportunidade que existe, a capacidade, eu diria, o poder negocial, entre aspas, de um candidato para exigir um trabalho com significado, num contexto de trabalho agradável, numa empresa com um propósito, não é? Cada vez mais é uma realidade. Gonçalo, o que é que diria que os profissionais mais valorizam hoje em dia? Antes de mais, agradecer pelo convite, Leonor, Alexandra e Celso. Eu penso que o dia de hoje, e vários estudos o indicam, apesar de muitos daqueles que nós considerávamos serem os temas primordiais para a decisão de aceitar um novo desafio ou de mudar de desafio, eu diria que no topo está o propósito. E no final do dia, eu acho que as pessoas, como gostam cada vez mais da sua experiência ser individualizada ao seu eu, quem sou eu na organização, quem sou eu na minha vida pessoal,
querem e têm tendência a aproximar ao propósito da empresa. Portanto, ao dia de hoje eu penso que será mais complicado não só atrair como reter profissionais que no final do dia não sintam, não se identifiquem e não sintam que efetivamente o trabalho deles tem um propósito. Na Oviona, engraçado, o motto é In It for Life, e eu acho que efetivamente nos nossos corredores, nos nossos escritórios, nos nossos sites, se vive muito esta perspectiva do In It for Life. E no final do dia, claro que há muitas outras componentes que são valorizadas e valorizáveis, mas no final do dia o propósito é algo que os faz no dia a seguir acordar com um sorriso e dizer: eu tenho este objetivo e tenho este motto que me motiva todos os dias a ir trabalhar. E sentem isso logo numa fase inicial de candidaturas, quando estão a recrutar? Sentem que isso é uma coisa que as pessoas vos perguntam? Sem dúvida alguma. Pronto, vocês trabalham na área da saúde, também já têm essa parte mais facilitada, não é? A questão do que faz. Ao dia de hoje não acredito que qualquer empresa tenha o recrutamento, a atração, a aquisição de talento facilitado. Eu acho que há dificuldades em todas as áreas, em todas as indústrias, em todos os setores, em todas as empresas. No sentido de demonstrar o propósito. No entanto, sim, eu acho que temos um propósito muito forte, não é? Que no fundo é apoiar a indústria farmacêutica, os nossos grandes clientes, efetivamente a encontrarem metodologias para salvarem vidas. Certo. E é um propósito muito grande. Claro. Mas vocês falaram aqui também no tema da flexibilidade, o Celso referiu, o Alexandre também já referiu, é um tema que não é novo, no sentido que já há mais de 2 anos vimos a debater os novos modelos de trabalho. Parece aceite que o híbrido será o modelo mais indicado, mas as empresas ainda estão um bocadinho a definir se mais presencial, se mais remoto. A Alexandre disse que alguns até quase que exigem full remote, portanto há aqui uma mudança de paradigma. Mas começo a perguntar se isto é de facto, se já é quase uma exigência dos profissionais, já não aceitam sequer, já não veem outro modelo de trabalho que não este híbrido, pelo menos, e para considerar o trabalho interessante no seu todo. Sim, eu acho que depende muito das áreas, depende muito das funções em si, e obviamente não podemos comparar, se calhar indústrias é muito mais difícil. E não é tão usual sentirmos isso por parte dos candidatos, porque eles percebem que o trabalho remoto aí não funciona, não é? Não obstante, eu acho que sim, que vamos caminhando cada vez mais para essa flexibilidade, e como falámos há bocadinho, flexibilidade, portanto nós temos um estudo do Work Monitor em que 91% das pessoas inquiridas respondiam que nem pretendem um trabalho full remote, nem pretendem um trabalho completamente presencial, não é? E, portanto, aquilo que nos dizem pretendem a flexibilidade e terem a capacidade de poderem gerir, uma vez mais, a questão familiar, a questão da vida profissional com a vida pessoal, e isso é o que nós temos sentido. Agora, parte sim das empresas construírem esse modelo à medida daquilo que é o seu negócio, as suas pessoas, e procurarem a melhor solução para que isso seja mantido em conta, e que os profissionais que lá estão continuem a presenciar e a sentir que a função deles continua a ter significado dentro deste modelo de trabalho. Mas sim, eu acho que o híbrido acaba por ser, se calhar, aquilo que vamos verificando o mais usual e aquilo que as empresas cada vez mais estão a adotar. Alexandra, vocês atuando no setor industrial, e lá está, nem todas as funções são passíveis de permitir este trabalho híbrido, como é que têm gerido com outras áreas da empresa que eventualmente é possível, não é? Que o permite, tentar aqui não criar iniquidades nem desmotivação, e por outro lado também temos de ter aqui em consideração que a flexibilidade não é só de modelo de trabalho, pode ser de horário, ou pode haver outras formas de dar flexibilidade que não propriamente o não trabalhar na empresa. Eu penso que realmente a palavra-chave é flexibilidade, não é? E portanto nós temos tido um sistema flexível e temos em diferentes áreas da empresa ter modelos distintos. Ou seja, efetivamente a indústria tem essa limitação
que ainda, como alguém dizia, não é possível levar a máquina para casa e, portanto, enquanto ainda não temos uma fábrica e um cão, entre aspas, e ter fábricas que sem presença de humanos, não é? Que se calhar um dia e em muitas indústrias lá caminharemos, mas para já e num tipo de indústria como a nossa, que ainda de facto em algumas áreas ainda é mão de obra intensiva, isso não é possível. Nós estamos limitados nesse aspecto, até por uma questão de equidade, como eu referia. Pronto, há toda uma estrutura que funciona de uma determinada maneira, com horários mais rígidos e tudo isso, e portanto as hipóteses de flexibilidade estão sempre mais limitadas do que noutras áreas. Temos-las, portanto praticamos, porque estamos disponíveis para atender diferentes áreas, e em algumas áreas é possível instituir essa flexibilidade, noutras nem tanto. Temos introduzido as situações na altura da pandemia, efetivamente estivemos massivamente, as estruturas de suporte estavam em remoto, depois progressivamente voltámos ao escritório, mantivemos um modelo flexível em algumas áreas, mas mantemos, e até diria por cultura, basicamente um modelo presencial. É óbvio que eu acho que nós temos sempre um público e, portanto, nós a indústria às vezes não é muito sexy para determinado tipo de candidatos, mas para outros é. E, portanto, quando vos procuram já sabem à partida um pouco que a indústria é diferente. Quando eu digo full remote, normalmente são áreas ligadas aos sistemas ao IT, tudo isso, que estão habituados a trabalhar nessa modalidade, mas pronto. Mas de uma forma geral, eu diria, estamos com as dificuldades que toda a gente tem, o mercado de trabalho está extremamente aberto e competitivo, e, portanto, procuramos, de facto, acomodar essa necessidade e modelos híbridos que permitem alguma flexibilidade, mas em algumas áreas é de facto impossível. Mas acho que se tem conseguido também, acho que todos percebemos que o híbrido acaba por ser aquilo que melhor se adapta e, como disse, ter uma certa flexibilidade, aquilo que o Celso referiu, é fundamental. Gonçalo, e no Ovion mudaram significativamente os vossos modelos de trabalho ou não? Foi só algum ajuste? E que impactos é que têm sentido que isso está a ter? Todas as empresas tiveram de ajustar os seus modelos de trabalho, não é? Porque é verdade que já nos esquecemos, mas há 2 anos atrás todos vivíamos um modelo 100% office, não é? Algumas empresas já tinham algumas modalidades de um dia fora, enfim, a própria Randstad já tinha algum modelo. Já existia alguma flexibilidade. Mas muito nós, como é óbvio, ajustamos. Acabamos por seguir aqui a linha de pensamento que a Alexandra nos estava a transmitir, porque há funções que efetivamente nós temos em full remote e nem sequer estão em Portugal. Há outras que são funções que não podem de todos estarem em remote. O que é que nós temos sentido e o que é que nós também temos aproveitado para fazer? Há aqui dois lados da mesma moeda, não é? Como em tudo. Sendo que, por um lado, determinado tipo de funções e determinado tipo de colaboradores e candidatos, como é óbvio, defendem os modelos híbridos, flexíveis, como lhe queiramos chamar. Depois, o outro lado da moeda é como é que a empresa se consegue munir de ferramentas para ainda assim transmitir ou fazer passar a cultura, a missão, os valores, o espírito de equipa, a criatividade, que é algo que se tem falado muito nos dias de hoje, que é de que forma é que nós conseguimos continuar um processo criativo, sendo que cada um está em sua casa. E por muito que a tecnologia facilite, não é todo igual, não é? Facilita, mas não se equipara, e portanto nós aí temos aproveitado para fazer, para potenciar momentos de celebração, para potenciar momentos de equipa em que conseguimos que as pessoas estejam no escritório de acordo com as suas agendas, para promover não só este espírito de empresa, não só este espírito de criatividade, e também um espírito de proximidade que eu acho que nos caracteriza muito, não é? Nós, apesar de tudo, somos um país que ainda assim é um país de muita proximidade, e portanto nós, enquanto empresas, só temos de nos preparar para ter pessoas fully remote, ter pessoas a 100% no escritório ou nos nossos sites,
e encontrar momentos em que consigamos todos avançar e promover aquilo que são os nossos valores, missão e cultura. Certo. Celso, mas isto traz aqui de facto desafios acrescidos, nomeadamente em termos de cultura, de engagement, se as pessoas estão mais, exige aqui mais, se calhar até também das chefias, aqui um trabalho com as chefias, sobretudo intermédias, para manter esta união e para as empresas de facto terem aqui um extra que as diferencie. Sim, repara, eu acho que sim, e falou e disse bem, é muito mais na ótica dos desafios, porque obviamente nós não conseguimos medir se o nível, neste momento, das empresas, o nível de engagement vai diminuindo. Eu acho que as empresas atempadamente procuraram trabalhar de diferentes formas, porque tiveram que o fazer, porque se tem um modelo híbrido e com muito tempo dedicado ao full remote ou remote, o trabalho remote, acabaram por ter que se modificar, alterar, transformar. A tecnologia, obviamente, é muito importante e veio contribuir para que isso aconteça, mas muito do trabalho também parte dos departamentos de recursos humanos, e nós, junto dos clientes com quem vamos estando, vamos percebendo isso, que há uma preocupação constante das plataformas para trabalharem, para os colaboradores trabalharem de uma forma colaborativa. Quando falávamos desta questão dos novos desafios ou de projetos, trabalhar por projetos, portanto, tudo isto as empresas vieram-se a adaptar, têm vindo a adaptar-se e têm vindo a trabalhar para que consigam ter a mesmo nível de engagement que se calhar tinham antes da pandemia e antes de nos tornarmos, ou de mudarmos tudo isto, como falou há pouco. Portanto, parte muito daquilo que o Gonçalo disse, não é? De estratégias que as próprias direções de recursos humanos têm que ter para que consigam, quando têm as pessoas fora, neste caso dispersas, não é? Consigam tê-las conectadas e conectadas com a cultura da empresa, com aquilo que é o propósito, com tudo isto. É preciso ter ferramentas e é preciso gerir ferramentas à medida daquilo que são as pessoas que lá trabalham, não é? Alexandra, o Gonçalo também falou aqui, começou logo por falar na importância do propósito. E, de facto, se calhar, propósito, cultura, ambiente de trabalho acaba por diferenciar mais as empresas do que propriamente um modelo de trabalho que é facilmente ou mais facilmente replicável em várias empresas. Não é propriamente diferenciador se as empresas tiverem essa disponibilidade. Portanto, há aqui também um papel das empresas em tentar demonstrar essas outras valências, principalmente num setor como o vosso, em que o híbrido não será tão fácil ou remoto. Sim, de facto os modelos são replicáveis, não significa não que resultem, não é? Exatamente, o que resulta aqui não resulta no vizinho do lado. Exatamente, e normalmente, e muito porque de facto muitas vezes as características da organização, a cultura, as lideranças, tudo isso são diferentes e são aspectos que podem ser e que são decisivos no sucesso de um modelo, e por isso o modelo A pode ser muito útil numa empresa e ser muito interessante e não resultar, porque em termos culturais não funciona de outra maneira. Eu diria, por exemplo, hoje em dia já se fala muito, e há empresas que fazem isso, que nem sequer recrutam por competências. Já hoje, embora se fale da questão do recrutamento das competências, mas recrutam por valores. E porquê? Porque a questão dos valores é fundamental em termos de cultura. Uma das coisas que tem por base valores. E, portanto, se há uma homogeneidade e uma sintonia de valores entre o candidato e a organização, nós sabemos que existe a possibilidade da relação ser bem-sucedida e ser duradoura, não é? Por exemplo, a minha organização é uma organização que valoriza relações duradouras, que se está a adaptar a um modelo em que a relação de trabalho, eu diria que é como o amor, não é? Que é eterno enquanto dura, e portanto... Como nas outras relações. Ou nas outras relações, não é? Mas, portanto, hoje em dia, claramente, a questão, esta afinidade e esta capacidade que a empresa tem de se mostrar como é perante um candidato e de perceber perante um determinado candidato se existe esta sintonia cultural é fundamental. E, portanto, eu acho que hoje em dia nós percebemos que há pessoas que têm um perfil mais orientado para determinado tipo de culturas e outras mais orientadas
para outras. Não significa, muitas vezes, nós estamos perante um candidato que nos parece muito interessante, de um ponto de vista de competências, que poderia ser fantástico para a nossa organização, mas nós percebemos que o fit cultural não existe e, portanto, que isso provavelmente a médio prazo vai resultar, entre aspas, num divórcio e, portanto, não é bom para a empresa e não é bom para o candidato. Mas claramente acho que hoje em dia a proposta de valor de uma organização vai, vai embrulhada num conjunto de coisas, aquilo que já falámos, o desafio, o conteúdo do trabalho, a aprendizagem, as possibilidades de progressão, misturada com uma série de coisas. As pessoas muitas vezes saem da organização, não é porque às vezes gostam do trabalho, saem porque há um clima tóxico, porque têm uma chefia que não é aquela que gostariam de ter, têm um ambiente de trabalho e colegas com os quais não se identificam e, portanto, tudo isto fomenta, digamos, a retenção das pessoas e, portanto, hoje em dia nós temos que olhar a este conjunto de situações para cuidar de todas estas áreas para, de facto, conseguirmos que a relação seja duradoura. Gonçalo, nessa relação há aqui várias variáveis. A aposta na Employee Experience começa a ser determinante, ou é efetivamente determinante para o negócio, o Employer Branding para se darem a conhecer, para haver transparência na proposta de valor, para também ninguém ir ao engano, digamos assim, entre aspas? Sem dúvida alguma. Não começa, continua, diria eu. Hoje em dia com uma exigência extra que no fundo também tocava neste ponto no início, que é a Alexandra quer ser a Alexandra na sua empresa, o Gonçalo quer ser o Gonçalo na sua empresa e o Celso quer ser o Celso na sua empresa. Portanto, cada vez mais os candidatos futuros colaboradores querem ser eles próprios e viver a sua experiência de colaborador dentro das suas organizações. E, portanto, como é que começa ou como é que se implementa uma estratégia de employer branding que depois dá continuidade via a jornada do colaborador? Com o EVP. E o EVP não é mais do que olhar para dentro e perceber de que forma é que as nossas pessoas compreendem a empresa, compreendem os valores, compreendem a missão, compreendem os desafios, compreendem as equipas, compreendem as relações inter e intradepartamentais. E, portanto, de uma, diria eu, audiência interna, começamos a comunicar ao mercado via employer branding para nos posicionarmos e atrairmos, sabendo que hoje é mandatório que a forma como nos comunicamos seja depois exatamente aquilo que cola com a jornada do colaborador. Certo. Portanto, sem dúvida alguma, e aqui end-to-end, desde a criação, desde o desenvolvimento do EVP até à forma como ele é comunicado e, mais do que comunicado, vivido no dia-a-dia daquele colaborador ou daquela colaboradora, não podemos descurar, eu diria que nem uma margem dita irrisória, porque todos os pontos vão ser, no fundo, analisados. Isto foi o que vi e, na verdade, não é o que estou a viver. Isso depois pode ter um impacto... Óbvio. E, portanto, negativo, nós tomamos muita atenção à forma como acompanhamos esta mensagem e no dia-a-dia a vivemos. Muito bem. Celso, falou aqui num tema interessante também, e que algumas empresas também já estão a evoluir para aí, que é o trabalho por projeto. Não tanto ter uma função, mas por projeto, e se calhar aqui também ganha-se aqui alguma margem em termos de desafio para os candidatos, de poder proporcionar diferentes desafios. E há aqui um estudo interessante da Gartner que diz que mais de metade dos candidatos candidatou-se a um emprego fora da sua área de expertise. É também por esta vontade de experimentar outras áreas, ter aqui talvez desafios mais curtos, mas... Eu acho que nós temos vindo a verificar isso muito com base, em primeiro lugar, na escassez do talento. Muitas destas pessoas fizeram a reconversão, e quando eu digo reconversão profissional, porque não encontravam emprego e, portanto, tiveram que o fazer, ou porque dentro das suas organizações não perspectivavam
possibilidade de progressão e, portanto, acabaram por fazer muito desta reconversão para encontrar novas oportunidades. Por necessidade e não tanto por querer ter novas experiências. Sim, necessidade, e quando dizemos necessidade até pode ser, eu estou numa empresa, estou a trabalhar e, portanto, não vejo e não vislumbro perspectivas de evolução na minha carreira, na minha função e, portanto, vou procurar novas oportunidades. E isso nós temos vindo a perceber que acontece se calhar com maior incidência junto dos profissionais da IT, e que é onde acontece, ou onde há uma maior escassez, se calhar, de posições, e isso também face à dinâmica do mercado e àquilo que as empresas tiveram que fazer estes últimos anos, a forte digitalização e automação, e, portanto, cada vez mais requer pessoas com essas competências, e, portanto, nós tivemos, inclusive recentemente, tivemos uma pessoa dentro da estrutura da Randstad, que é consultor, e que fez a reconversão e que vai fazer a reconversão para ir ser programador. E, portanto, isto é muito usual, encontramos em muitas outras funções que não têm até um grau de empregabilidade muito elevado, e as pessoas começam a fazer estas reconversões e começam a ser recolocados. Isto dá-se muitas vezes a que as próprias empresas, como estão a fazer esta digitalização e que à partida também são projetos, acabem por enquadrar muito estas pessoas neste tipo de projetos, e isto acaba por ser vantajoso. E cada vez mais, sim, temos o outro lado, geração milénio e geração Z, que cada vez mais os estudos também nos dizem que eles dão valor ao trabalhar por projetos. Portanto, acho que é todo um pacote, é toda uma situação que estamos a viver no mercado, mas em resumo tendemos a caminhar um bocadinho para aí, mesmo dentro da própria função e dentro da própria organização, a organização ser capaz de promover projetos para aquela pessoa e para aquela função, mesmo que seja fora do âmbito da sua especialização ou expertise. Alexandre, isto na vossa área também faz sentido começar a ter aqui uma... Sim, claramente, e já temos, aliás, situações dessas, um pouco de uma forma, eu diria, não geral, ou seja, acho que existem ainda há estruturas e uma dimensão, e a própria opção tecnológica e organizacional que existe limita que algumas situações que nós todos trabalhemos por projeto, como algumas consultoras e tudo isso trabalham. Agora, é inegável a vantagem de trabalhar de uma estrutura de trabalho por projeto, em que claramente em termos de inovação, em termos de até o caráter multidisciplinar e de termos das pessoas pensarem em múltiplas perspectivas e serem envolvidas a não trabalhar só no seu silo funcional. Portanto, todas as vantagens que isso tem em termos de crescimento e de criatividade. Agora, o que nós tentamos fazer é um pouco, embora tenhamos áreas que são específicas de trabalho para projeto, aquilo que tentamos fazer é, em áreas mais funcionais, ter um esquema de projeto paralelo, ou seja, mais transversal à organização, onde normalmente envolvemos jovens em grupos multidisciplinares, para precisamente potenciar o tipo de experiência, para trazer esse desafio que se fala e tudo isso. Acho que nós vamos ter, e pronto, os contextos de trabalho também não vão mudar de um dia para o outro, o trabalho por projetos implica um tipo de organização matricial, que é necessário haver uma certa maturidade organizacional para o ter, portanto, sendo um modelo desejável, não diria que ele vai ser a panaceia para todos os males, entre aspas, mas claramente que sim, que é um modelo muito interessante, muito para acelerar desenvolvimento, para fomentar determinado tipo de competências, é um modelo bastante interessante e que traz muitas vantagens para a organização. Não vejo que uma empresa industrial esteja limitada nesse âmbito, pode e deve fazê-lo com muita vantagem, nunca será uma estrutura de produção, uma organização a trabalhar sobre projeto, não é? Que daí ainda temos a questão dos modelos tradicionais que parecem ser mais eficazes, mas claramente que sim, acho que é uma realidade e que vai perdurar. Gonçalo, sendo que as empresas, não sei se é obviamente também, estão a cada vez mais a contratar por competências e não por função, a Alexandra até falou aqui na questão dos valores, ou seja, começa aqui a ser mais relevante a competência que a pessoa tem, independentemente da área onde está, e pode ter essa competência ser útil em diferentes projetos, em diferentes áreas, ou ainda é um caminho que tem que Há duas abordagens, a meu ver. Uma, base académica versus
aquela que é a função que a pessoa vai desempenhar, e eu aí diria que já não é uma novidade e não é o tema a debate. Eu, por exemplo, sou de gestão de empresas e trabalho há 17, 18 anos em recursos humanos. Portanto, não diria que é dos dias de hoje contratar com base naquela que é, só com base naquela que é a formação académica. Depois há outra abordagem, diria eu, interna, ou direcionando mais para a perspectiva interna, que se aproxima muito ao modelo que a Alexandra acabou de mencionar, em que nós, apesar de, como é óbvio, termos as nossas estruturas funcionais, em que temos profissionais muito especializados nas mesmas, até pela nossa indústria, nós damos formação e damos oportunidades de desenvolvimento a estes profissionais em outras temáticas, sendo que ficam numa pool de talento que, sempre que é necessário, fora da área de atuação destes mesmos colaboradores, iniciar um projeto em que as suas competências são efetivamente necessárias, nós criamos as tais equipas multidisciplinares com vista à resolução ou à melhoria de determinado tipo de processo ou de procedimento. O que é que isto cultiva? Cultiva diria eu, uma aproximação entre as diversas áreas da empresa, cultiva aspectos relacionais entre colaboradores e, portanto, fomenta, diria eu, uma cultura de competência e não de função, porque no fundo, nós cingirmos àquilo que é a nossa função quer dizer que não vamos sair da nossa zona de conforto. E o Celso tocou aqui no tema geracional. Eu diria que é o dia de hoje. Se nós, para quem está a entrar no mercado de trabalho, não tivermos oportunidade e não lhes dermos oportunidades de abraçarem outras áreas, outras competências fora do que é o âmbito funcional, depois vamos ter temas de retenção, porque como o Celso dizia muito bem, querem trabalhar por projeto, querem qual é que é o meu continuar propósito a ser interessante nesta empresa e neste outra... projeto. Exatamente. E pode-se manter na empresa. Mesmo que sejam projetos paralelos dentro da própria empresa. Uma última pergunta para os três, peço que sejam sucintos, é quase futurologia, mas o que é que perspectivam para o futuro do trabalho, assim, a tendência que acham que se vai destacar? Pois, futurologia. Não, mas é muito arriscado, não é? Sim, só assim, 6 meses. Eu acho que, de algum modo, nós estamos aqui a falar, obviamente, do conteúdo de trabalho interessante, e se calhar daqui a pouco tempo estamos a falar dos 4 dias de trabalho, de podermos acomodar os nómadas digitais. Portanto, há aqui uma série de temas que vão surgindo. Mas, essencialmente, eu destaco a flexibilidade no ótico do trabalho. É aquele tema trend, não é? Que vai se manter. E que liga com esses que falou, não é? Com os 4 dias de trabalho e com os com tudo isso. Portanto, eu gostava só de destacar, e muita coisa que falamos aqui, que é tudo isto vai acontecer e que estão a ser criadas novas funções, estão a deixar de existir outras funções, ou a ser completamente alteradas, e, portanto, este também será um dos fatores que vai ser alterado, porque a digitalização, a automação, a inteligência artificial vai continuar a ser e a estar no modo de cima nos próximos anos, relativamente ao mundo do trabalho e a tudo o que significa isto. Muito bem. Gonçalo, agora podemos fazer por ordem. Não entrando em futurologia, entro no presente. O Celso disse flexibilidade. Eu adoro dizer agilidade. E porquê que eu digo isto? E é engraçado, eu há 2 semanas estive numa conferência promovida pelo LinkedIn, em que parte da discussão era efetivamente esta temática, e a forma como hoje em dia a inteligência artificial nos ajuda a todos nós, muito mais, inclusive às novas gerações, que nós também, diria eu, temos de começar a perceber como é que conseguimos acompanhar, ajuda a que, e agora vou ligar vários pontos, aquelas que são as tarefas rotineiras e que não nos acrescentavam valor, mas que fomos fazendo ao longo da nossa vida profissional, ao dia de hoje, se calhar, de uma semana, reduzimos para 3 minutos. E nesta redução conseguimos aumentar não só a nossa produtividade, porque nós vamos estar mais tempo focados a fazer tarefas que efetivamente nos motivam e que gostamos. E eu acho que
quando se diz a inteligência artificial, o futuro é a inteligência artificial, não é o futuro, é o presente, já está nos nossos dias. E eu diria que a tendência como dizia no início, de que forma é que as empresas conseguem ter agilidade para se adaptarem no próprio dia àquelas que são as mudanças que vão sendo introduzidas a cada minuto que passa, quer dizer, em todas as funções, com todas as competências, e a forma como depois o mercado percebe essas alterações, a forma como nós incorporamos essas alterações. Portanto, eu diria que a agilidade é o centro daquilo que, a pergunta é futuro, não é? Mas daquilo que é a tendência e o presente já. Muito bem, Alexandra. Eu tive a felicidade de ficar para o último e, portanto, eu posso capitalizar com a resposta dos meus colegas e, portanto, pego na flexibilidade do Celso, na agilidade do Gonçalo e juntava uma terceira palavra que me parece chave, que é diversidade. Ou seja, acho que aquilo que caracteriza, e não diria que não vou fazer futurologia de muito longo prazo, mas digo que nos próximos anos, acho que aquilo que nós temos são uma grande diversidade em termos de contextos de trabalho, mesmo dentro da mesma organização. Vou dar o exemplo da minha organização, tenho 4 gerações diferentes a trabalhar no mesmo contexto de trabalho, e, portanto, desde boomers, de geração X, porque as pessoas trabalham efetivamente até mais tarde, millennials e agora geração Z. E isto, o que é que exige? Para já que as coisas nos últimos 4 anos têm tido uma evolução gigantesca. Nós hoje em dia não há um modelo de gestão de pessoas, existem vários modelos dentro da organização. Ao mesmo tempo temos diversos públicos a que atender e, portanto, temos que ser uma organização que tem uma proposta de valor para todos eles e, portanto, tem que acomodar tudo isto. Rapidez, agilidade, flexibilidade para gerir tudo isto é fundamental. Claramente passar e deixar, acho que a rapidez vai ser uma das características, a questão do emprego para a vida, que era na altura dos boomers, transformou-se na aprendizagem para a vida, portanto a requalificação de pessoas, o aprender sempre, o fazer coisas diferentes, porque simplesmente alguns alguns trabalhos vão desaparecer, vai acontecer. A guerra por reter pessoas e, portanto, a possibilidade que as pessoas hoje em dia têm de facto de tomar opções de vida diferentes, de repensar, porque não fazer uma coisa diferente, porque não fazer um gap year, porque não ir dedicar-me à agricultura, ou seja o que for, são coisas que acontecem e, portanto, as organizações têm que estar muito atentas. Eu acho que as questões, nós já falámos aqui, as questões, o marketing é sempre uma boa abordagem, portanto, aqui uma cultura não de customer centric organization, mas de employee centric organization. Portanto, nós temos de facto que criar lá os nossos touch point com os empregados, têm que proporcionar de facto experiências muito gratificantes para eles continuarem connosco e por isso nós temos que ter uma multiplicidade de situações, sermos capazes de reagir rapidamente, de não nos adaptarmos e, portanto, isto só pode significar, como tem significado nos últimos anos, um grande desafio para a área de gestão de pessoas, mas é assim, muita animação, de facto. E que está no centro, de facto. Exatamente. Muito obrigada aos três, ficamos aqui com muito mais temas para discutir em futuras talks. Nós voltaremos em breve com mais temas e mais protagonistas. Obrigada. Obrigado.